Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para baixaria desse jeito. 1.2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Eu falei valor errado, não tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. 1.2 bilhão e a minha pergunta... É porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Volta a fita depois, você falou reais. Gente. 1.2 bilhão. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$1 de dinheiro público, vai ser só dinheiro da caneta. Da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de US$ 1.2 bilhão. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo, quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção na construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil, geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na Zona Sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno, onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso, ou seja, eu quero fazer um paço municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Já respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque, eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, Pablo, pessoa física, eu estou no projeto. 1.2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Eu falei valor errado, não tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá errado. Não constrói um prédio com R$1 bilhão. Não é dólar, não. 1.2 bilhão e a minha pergunta... É porque você falou reais. Você tinha falado reais. Então volta a fita depois, você falou reais. Gente... 200 mil dólares, você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landinha, você vai ter uma sala lá, você vai fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? Um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro público com isso. É o que agora é o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem o cara ser prefeito e sem peitar
a Câmara sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança, no dia 6 de outubro, vocês vão apertar 28 na urna e vocês vão ver o prédio. Quero entrar num outro assunto que traz muita tristeza para a cidade. Traz muita tristeza para a cidade de São Paulo, quando eu estou aqui nesse momento, inclusive estamos todos aqui, nós três, no centro de São Paulo, e a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Né? No seu plano de governo, o senhor traz um número que até é questionado, até pelo próprio prefeito, de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Mas o seu plano, apesar de trazer esse número muito triste e preocupante, não há nenhum plano exato para tirar essas pessoas da rua. Eu queria saber se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite, porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas, elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá conta de sair mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos, ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. Então não tem como prometer isso, não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o ABRE, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu, quase que zeraram a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás por causa desse R$1 bilhão. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso, inclusive o trabalho de Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí está errado o que você falou, já foi comprovado. É por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso, mas aí retirado e voltado não é a garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar prosperando. Vamos lá, Fábio. Vai lá, zeladoria. Vamos falar de outras coisas da cidade também que são caras ao eleitor. A pesquisa da Datafolha apontou no primeiro semestre que 84% dos paulistanos apontam o problema de buracos na cidade, buracos nas ruas, né? Em seguida vem o lixo na rua, em 71%, queda de árvores, enfim. São os problemas mais citados pelos eleitores paulistanos. O seu plano é bem sucinto na parte de zeladoria, apesar dela estar um pouco presente em outros pontos do plano, a área específica de zeladoria é curta. E o senhor diz que vai combater o problema com tecnologia e cita o uso de câmeras pelos fiscais. Eu queria entender como as duas coisas se conectam. Se o problema, na sua avaliação, o principal problema de zeladoria é de fiscalização? A questão das câmeras, a gente já viabilizou essa questão, não é nem criar, já tem. A gente vai colocar nos caminhões de lixo para fazer uma zeladoria com geolocalização. Uma câmera 360 que vai pegar buraco no chão, vai registrar. Viu o buraco, já tem essa tecnologia.
Poda de árvore, está entrando na fiação, já vai registrar. Você imagina, usar um recurso que é o caminhão de lixo, que já está fazendo atividade 1, não precisa de um carro 2 para fazer isso, então um bom gestor, ele gasta menos, né? Ele olha para recursos disponíveis e coloca eles para funcionar. Então a gente vai olhar a questão de limpeza da cidade, calçada, poda de árvore e buraco na rua. Tudo com o quê? Com tecnologia. Isso, a tecnologia vai mapear, já dá a geolocalização em que é uma fila de trabalho. Inclusive, como eu fui atendente de call center, nós vamos tratar o cidadão de São Paulo como um cliente. Hoje, a pessoa sente que o Estado não está com ela, nem que serve ela. Eu quero criar um sistema de atendimento para a cidade de São Paulo que a pessoa reclama e tem um prazo para responder. E hoje a pessoa é ignorada, como se o Estado fosse uma fortaleza e não fosse o garçom da vida dela. Então, a gente vai mapear essa cidade inteira nisso, usando o caminhão de lixo, para você ter uma ideia. Pablo, você está propondo aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, para ter uma em cada distrito. Isso significa triplicar o número de funcionários, de contratos, de equipamentos. Você sabe quanto custa isso? Se fosse na conta linear, seria o triplo do valor que é gasto hoje, só que a gente vai gastar menos dinheiro. Por quê? Porque está tudo esparramado em muitos prédios, está alugando prédio que não é da prefeitura, a gente vai reduzir isso para um prédio só em cada subprefeitura, então vai ter economia. Hoje, o orçamento das subprefeituras está em 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um orçamento para 96 subprefeituras vai para 4 bilhões de reais. O número de funcionários tem que subir para 5.440. Conta linear, que está errado. Não é conta linear, isso é uma estimativa. Claro que é. Não, isso aí é o seguinte, tem um aplicativo 56 que a gente vai fazer... Posso terminar a pergunta? Não foi a pergunta ainda? Não, eu deixo a resposta. Vai lá. O subprefeito é uma indicação do prefeito, mas ele tem muita influência do vereador. Você que é um cara antissistema, está propondo a criação aí de 64 cargos sensíveis a indicações políticas. Por quê? É o seguinte, hoje, do jeito que está, pergunta para o povo. E essa é uma ideia do povo, tá? Tem a prefeitura perto de casa. Nos 96 distritos, a pessoa ela precisa de ir num lugar e fala, agora vai no outro prédio, agora vai nesse. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. Você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. Seguindo na nobreza. Tá tão... Vamos lá. A conclusão por mim. Pode seguir a resposta. Então, tá bom, obrigado. A questão é o seguinte, se for repetir o modelo fracassado do Ricardo Nunes, que é o atual ex-prefeito, a gente vai aumentar de forma drástica. Quando eu te falei a conta linear, o que é a conta linear? A conta linear é pegar o número e só multiplicar ele por 2, né? Se você tem 32, que é 96, você vai multiplicar isso aí e a gente vai ter 3 vezes o gasto, né? Por 2, não, por 3. Não é assim a conta é simples. A gente vai pegar esses imóveis sem destinação da prefeitura e vamos reduzir o tamanho e vamos migrar para o 56, que é um aplicativo que ninguém está usando. Vários serviços têm que estar no aplicativo, só que eu quero um lugar físico reduzido, que vai enxugar gasto, você não está entendendo. Sobre a indicação, que aí eu termino a resposta que você falou, essa indicação é sensível, isso é muito bom, porque a Câmara inteira vai estar na minha mão. Todo mundo que fica preocupado sobre governabilidade, que eu acho que é o último bloco nosso aqui, eu estou trazendo vereadores que têm cargo. Tipo, o Rubinho, que é do União, abriu mão do seu fundo eleitoral final dele, que era um grande valor, tempo de televisão para me apoiar. E vários vereadores, depois que viram ele tendo coragem, querem assumir as sanções dos seus partidos para vir comigo, porque sabe que aqui vai ganhar. Então, assim, ter isso é muito bom. A gente vai colocar gente muito séria para fazer isso, mas tudo é por você, é para você ter um atendimento, que você não tem. Você que está me assistindo, que mora em São Paulo, você não tem um atendimento. Você vai ser cliente. Nós vamos tratar você como um cliente de luxo. Você tem que ser atendido. Você não pode. Você vai matar um dia de serviço para ficar rodando em 3 prédios da prefeitura. Vai ter um prédio perto da sua casa. Isso é uma coisa básica. E tem um custo, né? Esse funcionando de verdade. Esse atendimento tem esse custo que, como você disse aí, é alto e tem que ser estudado. Eu queria ir para a mobilidade. Nosso tempo está voando e tem um assunto que eu acho extremamente importante, que são as mortes no trânsito.
Eu não sei se você viu ou não os números que a gente tem do primeiro semestre desse ano, e são muito tristes. 32% de aumento, 520 vidas perdidas nas ruas da cidade de São Paulo nesse primeiro semestre desse ano. A gente tem ali, em algumas cidades que são vistas como cidades, né, do futuro, cidades inteligentes, cidades seguras, metas bem ousadas como Paris, que fala inclusive de zerar o número de mortes no trânsito. Isso não consta no seu plano de governo, algo para reduzir mortes de trânsito. Queria saber, isso te preocupa? Você tem alguma ideia de como reduzir as mortes no trânsito de São Paulo? A gente está com um problema que a nossa cidade está entre as tops do mundo, né, em violência no trânsito. Lembra que eu falei sobre o ensino de inteligência emocional? A gente tem violência no trânsito e essa violência tem a ver com a pessoa não saber dialogar. A gente tem uma violência no trânsito, eu vi aí esses dias um cara numa Porsche, matou o outro atropelado porque quebrou o retrovisor. As pessoas estão perdendo a noção do que é a vida, do que é o respeito, do que é a segurança. A gente investe isso na escola, no braço educacional, em todas as empresas. Eu quero treinar a cidade de São Paulo na habilidade socioemocional para a gente conviver junto. Sobre o trânsito de forma inteligente, a gente tem um semáforo que ele é contornado por uma cor amarela. Todo semáforo que tem essa amarela é um semáforo inteligente. A gente precisa continuar investindo nisso. Por quê? Porque ao invés, às vezes você está parado num lugar, e estar parado num lugar que não tem um semáforo inteligente, a pessoa dá uma olhada para um lado, para o outro e fala, vou cruzar para a esquerda. Se fosse para a direita, girando quadra, que é o que a gente propõe... Só olhando nessas cidades, e eu já estudei profundamente isso, e também conversando com vários especialistas, o caminho mais eficaz e talvez um dos principais é a redução de velocidade. A gente teve mudanças aqui em São Paulo, por exemplo, com a chegada do Dória como prefeito, né? O Acelera São Paulo, não sei se você lembra. Ele aumentou a velocidade nas marginais. O senhor pretende reduzir? O senhor pretende... Não vai reduzir. Não vai reduzir velocidade. Na cidade de São Paulo, o senhor pretende reduzir a velocidade em alguns lugares? Nessas cidades que eu citei aqui, nós temos ali velocidade máxima de 30 km por hora. É talvez a única forma de reduzir. E aumentar a fiscalização também. O senhor pretende fazer isso? O trânsito da cidade já é tão lento que você não precisa reduzir a velocidade. Já é uma situação absurda. Então, reduzir velocidade de forma nenhuma. O que a gente precisa de fazer é, de novo, a gente precisa de mexer na mentalidade do povo. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. Aqui em São Paulo, as pessoas não param nas esquinas. Elas entram de qualquer jeito. Isso é educacional. Não precisa reduzir a velocidade de um trânsito que não anda. Já está tudo certo a questão da velocidade. O que a gente precisa é investir para as pessoas respeitarem o pare, respeitar as vias. Numa discussão, não entrar nessa loucura. Quando diminuir essa criminalidade, com a oferta de emprego, a gente vai ter um trânsito menos hostil, fica todo mundo preocupado, com o vidro fechado, o povo fica tenso dentro de um trânsito, que é lento, isso vai aumentando a instabilidade emocional das pessoas, ela fica irritada com essas artérias travadas, que são essas grandes avenidas, e tem gente que leva 1h40 para chegar em casa todo dia, ou seja, a gente precisa, melhorando a mobilidade, né, criando as vias expressas, está aí no plano, os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, criando essas soluções, conseguindo viabilizar o giro de quadra à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos, sequenciado por um pare, a pessoa tem que chegar, parar, olhar e girar a quadra. Não é contra a quadra, é giro de quadra. A gente vai aumentar a velocidade. Se a gente conseguir ter o Pablo Marçal como prefeito, 28 lá na urna, você já sabe o número, você vai ter uma possibilidade de ter emprego perto da sua casa, na periferia. Candidato, o que vai diminuir? Vai diminuir o problema de mobilidade, que é o quê? Esse caos, essas artérias todas travadas na cidade de São Paulo. Candidato, deixa eu entender um ponto, conectando as duas coisas com outro ponto do seu plano de governo, que é, o senhor fala de acabar com a indústria das multas, que as multas são feitas, o sistema de multas que é feito só para arrecadar dinheiro e tal. A cidade de São Paulo tem hoje 877 radares. Como é que se coaduna a ideia de diminuir o número de radares, e aqui uma pergunta, se a ideia é diminuir o número de radares, e fazer com que as pessoas sigam mais a regra de trânsito? É factível isso? Imaginar que com menos fiscalização eletrônica as pessoas vão parar menos no sinal, vão respeitar mais a velocidade máxima, e se vai matar menos gente? A única coisa, Fábio, que pode mudar um povo é a educação. Ficar só fazendo 4 milhões, salvo engano, 4 milhões todos os dias de multa, só está tirando o dinheiro do trabalhador. Eu acho isso injusto. Eu não falei de diminuir radar.
Os radares podem continuar, mas a gente tem que abrir um período de conscientização, porque eu conseguindo ser prefeito, vocês me deram essa chance, votando no 28, no dia 6 de outubro, o dia da vingança. Nós vamos tirar esse consórcio comunista do Brasil aí, esses 4 outros candidatos. Depois do último debate, a gente conseguiu aí a baixa da Atena, ele vai sair, tá construindo um storytelling para isso, fica aí de primeira mão. O que a gente vai fazer? A gente precisa reeducar o povo para usar o trânsito. Mas em curto prazo? Reduzir a mortalidade em curto prazo? Tem que treinar, deixa eu te falar. O braço educacional já vai começar no dia 1º de janeiro. Eu vou terminar. Mas o efeito disso não é longo? É claro, mas tem que começar. Se tivesse começado há 5 anos atrás, a gente estava tranquilo hoje. Não, concordo, mas eu digo para efeito mais rápido, para redução de mortes. O efeito mais rápido é falar com gente. Pegar essas multas e abrir um período e falar, nós vamos fazer um processo educacional para você ver. Aí a gente abre esse processo educacional treinando o povo. Agora, vamos para cima. Deixa eu te explicar. Se não treinar um povo, não tem como mudar isso. E é um sistema viciante que o governante da cidade de hoje ama essa receita. É muito dinheiro que a receita de multa está gerando para a cidade. Só que as pessoas estão mudando. Se o caráter da multa estivesse mudando as pessoas, a gente teria uma redução das multas. Só que não, ela continua crescendo. Por que é? Porque não tem o intuito de ter um trânsito melhor. É um intuito de arrecadação. Eu não sou contra a pessoa pagar multa, ela tem que pagar. Só que eu sou a favor da gente abrir um tempo de trégua para educar esse povo, desde pequeno na escola, os funcionários dentro das empresas, criar esse ambiente onde a gente vai treinar um povo para falar, pelo amor de Deus, respeito o pare, por favor, aprenda inteligência emocional para você parar de brigar no trânsito. A gente tem um povo hoje, gente tem mais homicídio no Brasil do que países que estão em guerra. A gente já chegou a ter 70 mil homicídios no ano. Você olha para o Japão, que é um povo que trabalha essa questão socioemocional, a gente tem 900 homicídios no Japão no ano. Eu vou girar aqui, mas né, esse assunto de mobilidade, assim, a educação é um dos pilares, né? Mas tem outras medidas aí muito importantes e que não estão aí. É o principal, a educação de qualquer assunto. Vamos para